Oração de São Francisco, parte 5, onde houver discórdia, que eu leve a união. Mas quem sou eu para levar a união, hein? Eu ainda sou aquela pessoa submersa em vários vícios morais, num cotidiano atordoado de intrigas, de falatórios, de escândalos, de disse-me-disse, né? Mergulhada em orgulho denso, em egoísmo latente, em vaidade que se destaca. Essa sou eu, é você, somos todos nós, humanidade. Mas antes de começar, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu estou fazendo essa sequência para a gente aprender a refletir um pouco mais profundamente sobre as frases ditas na oração de São Francisco e acabei trocando a quarta parte com a quinta. Então essa que eu estou gravando agora para vocês deveria ser a quarta e não a quinta. Mas como eu troquei, foi só uma troca. Eu estou reparando aqui e colocando ela como a quinta. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, para a gente analisar isso aí, eu trouxe 3 pontos de reflexão. O primeiro é a cólera, o segundo é os escândalos que nos permeiam, nos cercam, né? E o terceiro, a afabilidade e a doçura. Então, quando nós estamos submersos em atitudes malfazejas, estamos predispostos a vivenciar e a alimentar o lado pior que há em nós, né? Diz um velho ditado aí, romanceando a filosofia humana, que dentro de nós há 2 lobos, um mau e um bom, e nós escolhemos alimentar mais um ou outro. É verdade. E muitas vezes são escolhas conscientes e outras são escolhas automáticas, até pelo nosso endurecimento espiritual, estágio que nós nos encontramos hoje na Terra. Nós ainda não somos tão evoluídos assim, então muitas vezes vamos optar por piores escolhas, mas isso não é desculpa para nós continuarmos ou seguirmos agindo errado, muito pelo contrário, né? Toda má ação, toda má escolha tem um impacto negativo e gera consequências dolorosas, ou para mim ou para quem eu faça mal. E nas 2 situações eu serei atingido, né? Se for para mim, eu vou sentir a dor imediatamente. Se for para o outro, posso até sentir prazer, dependendo da minha intenção ou do sentimento que eu alimentei em fazer, mas provavelmente isso aí vai retornar para mim, porque nós somos geridos também pela lei de ação e reação. Então, normalmente, nós nos julgamos melhor do que o nosso próximo. Essa é uma máxima. E por causa disso, em muitas contendas, nós não admitimos que o outro, de alguma forma, nos diminua através de conceitos ou colocações. Ou simplesmente a gente não admite ser comparado com alguma coisa ou alguém, ou algum erro, enfim, ou algum sucesso que venha nos colocar numa posição inferior àquela que nós acreditamos estar. Em função disso, nós nos enraivecemos e eu promovo a desunião. Mas eu promovo quando eu provoco e eu promovo quando eu sou provocado. Eu posso escolher provocar ou não provocar. Isso vai depender sempre da minha intenção e é sempre por onde Deus nos avalia, pelas nossas intenções, certo? Provocando uma contenda, uma discussão, uma discórdia, que posso estar eu diretamente ou indiretamente envolvida, mas que eu quero que outras pessoas se prejudiquem, eu tenho uma má intenção. Eu tenho também uma escolha, mas fiz errado. Eu escolhi causar a desordem, promover a guerra, né? Então, como nós fazemos isso todo dia, começando por nossos lares, né? Onde nós, ao invés de perdoarmos as pequenas atitudes discordantes, contraditórias, ou tentar compreender o lado do outro, a gente normalmente quer impor a nossa posição, nosso pensamento, nosso sentimento. Por quê? Porque nós ainda somos muito egoístas, né? E por tentar impor, a gente acaba aquecendo os ânimos,
e piorando aquilo que poderia ser resolvido rapidamente. Mas na hora nós não pensamos, não paramos para pensar, porque nós ainda estamos envoltos em muito orgulho e vaidade. Sim, é importante que nós nos sobressaiamos e tenhamos sempre um lugar de destaque nas discussões. Nós ainda acreditamos que isso é mais importante do que perdoar, do que ser indulgente com aquela criatura naquela hora da discussão, não é? Por que nós pensamos assim? Porque nós estamos endurecidos. Então vem uma oração dessa e nos pede para pronunciar onde houver discórdia, que eu leve a união. Ela está dizendo assim, olha, você que está orando isso é uma pessoa que deve se reconhecer promotor da guerra e deve ainda se submeter a Deus muito, pedindo que Ele te ajude a levar amor onde haja dor, a levar perdão onde haja discordância, a levar solução onde hajam contrariedades, onde hajam dissonâncias. É esse o teu papel, acorda, desperta, a oração nos esclarece, né? Mas nós nos comprazemos muito em promover o escândalo do outro, às vezes. Às vezes, no ambiente de trabalho, eu, num comportamento inadequado de fofoca, de disse-me-disse, de leva e traz, acabo prejudicando os colegas, quando seria minha obrigação moral e cristã atuar diretamente numa fofoca que chegasse para mim, perguntando ou propondo o que poderia ser feito para que aquela fofoca parasse e nós solucionássemos o problema. Mas dificilmente nós temos essa iniciativa de promover a solução. A gente se compraz no recebimento da fofoca e dali a gente aumenta também da nossa opinião, comunga com aquela pessoa. Quando nós nos damos conta, estamos imersos naquele sentimento de tomara que se ferre, tomara que se dê mal, etc e tal. Este ainda somos nós, por isso a oração. Por isso que nós temos que orar. E o que acontece? O que acontece é que nós precisamos domar tudo isso. E como? Jesus nos ensina. Através da afabilidade e da doçura. Sejamos afáveis, sejamos amáveis. E para nós sermos afáveis e amáveis, nós precisamos começar a entender que não somos melhor do que o nosso irmão. Vamos deixar o orgulho de lado. Vamos começar também a entender qual é o nosso papel para o melhoramento de todos. Vamos deixar o nosso egoísmo de lado, né? E tirar o que há de melhor em nós para ofertar naquela contenda. Eu tenho que levar a união, eu tenho que levar o melhoramento, a solução, eu tenho que promover a paz, a harmonia. Essa é a minha responsabilidade cristã, que eu não paro para pensar quando eu estou fazendo uma fofoca, quando eu estou expondo meu colega, meu familiar a um escândalo de algo errado que ele fez. Sim, ele fez, mas não cabe a você julgar. Deus julga por você, não se esqueça disso. Então, meus amigos, a afabilidade e a doçura são métodos que Jesus nos deixou como um ensinamento de tratamento anti-inflamatório para esses vícios morais que nós cultivamos, como o egoísmo e a vaidade e o orgulho, nas horas em que estamos imersos a discussões ou promovendo as discussões, sabendo que algumas pessoas irão se machucar. E propositadamente nós ainda insistimos em continuar fazendo isso. Mas Jesus nos deixou o remédio. Então cabe agora a nós entendermos qual é o nosso papel cristão diante disso e começar a fazer um esforço para usar, sermos amáveis, sermos indulgentes, sermos promotores da paz, tentar conciliar. Esse é o nosso papel. É difícil? Muito. Vamos começar a tentar e vamos errar muitas vezes? Sim, mas nós devemos insistir e continuar orando, pedindo a Deus que nos ajude a ser assim e não ficarmos sozinhos promovendo a guerra. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a promover a paz. Já que a gente não consegue fazer isso sozinho, então a gente precisa contar com a ajuda divina. Então oremos todos os dias pedindo a Deus que aonde houver guerra, discórdia, que nós consigamos levar a união.